Esta celebração vai ser aplicada por Alma José Rocha Dias, pais e irmãos, Maria de Lourdes Freitas, marido João Correia Nunes e familiares defuntos, José Adriano Cardoso e seu pai, Edviges de Fátima Barcelos dos Santos, pela saúde de Luís Correia e pela sua intenção e intenção da esposa, e por alma dos seus defuntos e almas do purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estimados amigos e irmãos, reunimos-nos no amor de Deus para a celebração da nossa fé, neste 10º domingo do tempo comum, em que a liturgia da palavra de hoje vai nos fazer pensar e centralizar não só no grande amor que Deus nos tem, mas também no caminho que nós trilhamos para o seu conhecimento. Será que nós conhecemos verdadeiramente a Deus? Será que em Jesus Cristo nós encontramos um caminho que nos leva ao Pai? Será que na nossa vida cristã Deus ocupa o primeiro lugar? Vamos entrar dentro do nosso coração, vamos examinar a nossa consciência e, para melhor e mais dignamente celebrarmos a nossa fé, vamos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Has de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela há de atingir-te na cabeça e tu atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. Eu confio no Senhor, a minha alma confia na sua palavra, a minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela aurora. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Porque no Senhor está a misericórdia e com ele abundante redenção, ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. No Senhor está a misericórdia e a abundante redenção. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, diz a Escritura: acreditai, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, que o Senhor Jesus, também nos dá a ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações das graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai-se renovando de dia para dia, porque ele gera a aflição de um momento, prepara-nos, para além de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória.
Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é a obra de Deus, e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo, diz o Senhor, e quando ele for levantado da terra, atrairei todos a mim. aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos e de novo acorreu tanta gente, de modo que nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebu. E ainda é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode aguentar-se. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar, só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, será réu de pecado eterno. Referia-se aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Entretanto, chegaram sua mãe e seus irmãos, que ficando fora, mandaram-nos chamar. A multidão estava sentada em volta dele quando lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados amigos, estimados irmãos, é com alegria que nos encontramos para a celebração da nossa fé, neste que é o 10º domingo do tempo comum, e em que a liturgia da palavra nos fala precisamente da revelação de Deus, ou melhor, quem é para nós Jesus Cristo. E como é que Jesus se revela? Como é que Jesus se dá a conhecer? Como é que Jesus revela a sua identidade? Revela-se naquilo que faz, partindo da sua missão.
a missão que o Pai lhe confiou. E nós podemos ver essa missão no Evangelho. Jesus vem ao mundo como o Messias, o enviado do Pai, o ungido de Deus, para salvar e libertar o povo. Jesus é o Salvador do mundo, mas Jesus também é o libertador. Cura as nossas próprias vidas e o nosso próprio coração. Cura-nos e liberta-nos da morte e do pecado. Então Jesus revela quem é a partir daquilo que faz. E a missão de Jesus é muito importante. E é desempenhada como? Obedecendo à voz do Pai. Jesus não faz nada sem o consentimento de Deus. Jesus não realiza nada no mundo sem a aprovação do Pai. Por isso é que Jesus diz aos discípulos: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E também olha para os discípulos e diz-lhes: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam a minha voz e, escutando-a, a põem em prática com alegria. Mais importante do que escutar a voz de Deus é pôr a sua vontade em prática todos os dias. Porque às vezes a gente corre o risco de até rezar muito. Corremos o risco até de vir à missa sempre. Mas muitas vezes lá fora, quando somos chamados a desempenhar a nossa missão cristã, a gente acomoda-se, retrai-se, não a desempenha. E é lá fora que começa a missa. Aqui a gente escuta a palavra de Deus. Aqui a gente assume o nosso compromisso de vida cristã. E lá fora pomos o compromisso em prática. É muito mais difícil assumir o que se é do que escutar apenas. É muito fácil a gente escutar a voz de Deus e até a gente sabe aquilo que Deus nos pede. A gente se calhar até o conhece. Mas depois lá fora, no nosso testemunho de vida, mostramos que não o conhecemos. Porque não pomos a sua vontade em prática. Por isso é que Jesus, durante a sua vida pública, em obediência à vontade do Pai, em obediência à sua voz, revelou aos homens aquilo que os homens deveriam ser. Mais amigos, mais irmãos, mais obedientes à voz do Pai, mais cumpridores da missão que Deus colocou no seu coração. Por isso a relação de amor e de obediência total para seguir o Senhor, fazendo-nos parte da sua família. Por isso é que Jesus no Evangelho, quando lhe dizem tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te, Jesus responde-lhes: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são estes. São estes que mostraram disponibilidade para me escutar e para me seguir, pondo em prática a minha vontade. São estes que estão aqui a escutar-me, com a abertura de coração suficiente para depois viverem aquilo que estou a dizer no mundo. Esses é que são os verdadeiros discípulos. Aqueles a quem a gente chama discípulos. O que é um discípulo de Cristo? É aquele que o escuta e, escutando-o, põe a vontade dele em prática. Esse é que é o discípulo. Obediência ao Mestre, àquilo que o Mestre pede. E em obediência àquilo que o Mestre pede, a gente põe em prática com alegria. Conforme escutámos na primeira leitura, retirada do primeiro livro da Sagrada Escritura, o livro das origens, o livro do Gênesis, é interessante que este trecho do livro do Gênesis começa precisamente depois dos nossos pais pecarem. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. E Deus aparece-lhes. E é engraçado que a primeira pergunta que Deus faz a eles é esta: onde estás? Não é o que é que tu fizeste. Porque a primeira pergunta que se calhar, depois da gente desobedecer aos nossos pais, a primeira pergunta que um pai e uma mãe fazem: o que é que tu foste fazer? O que é que tu fizeste? Não, ele não pergunta assim. Ele é como o filho pródigo. Ele é interessante, ele é como o pai do filho pródigo. Onde é que tu estás? E então ele responde: senti o rumor dos teus passos no jardim e escondi-me, porque estava nu. E o que é que significa estar nu na Sagrada Escritura? Ter vergonha do que fez. Ter vergonha do pecado. E ainda hoje abrimos a boca para dizer que não temos pecados. Todos temos pecados. Ainda quinta-feira eu dizia: não há ninguém que possa levantar o dedo e dizer eu não peco, eu não erro.
é que no minuto a seguir a gente cai. Já errou, já pecou. Todos nós temos o pecado no nosso coração. Todos. Somos pecadores, somos humanos, erramos, caímos. Mas o que importa não é permanecer no pecado, é a gente levantar-se e continuar. Uma coisa é pecar, outra coisa é permanecer no pecado. São duas coisas diferentes. Eu erro, eu peco, Deus dá-me a mão, levanto-me e continuo o caminho. Agora outra coisa é eu errar e querer continuar no erro e no pecado. A atitude de Deus para com Adão e Eva é a atitude que Ele tem para connosco. Onde é que tu andas? Onde é que vai o teu coração depois do pecado? Depois de te afastares de Deus, porque o pecado é a ausência de Deus, é a ruptura na relação com Deus, é um corte na nossa relação com Deus, é um afastamento de Deus, um Deus que quer estar próximo do homem e que a gente o afasta com o nosso pecado. Nós é que o afastamos. Deus não se afasta do homem. Deus quer que o homem seja obediente à sua voz, mas Ele não se afasta do homem. A gente é que se afasta dele por causa daquilo que a gente faz. É naquilo que a gente faz, é nas atitudes menos boas que a gente tem, que a gente afasta Deus da nossa vida. É como se a gente quisesse dizer quando peca: eu não preciso de ti para nada. Eu sei fazer a minha vida sozinho. Foi o que Adão e Eva fizeram. Eu não preciso de ti. O pecado do orgulho. O pecado de querer ser Deus. Querer tomar o lugar de Deus. Nós não somos Deus. E é um grande erro, um grave erro do homem querer tomar o lugar de Deus. Porque a serpente enganou. E o que é que a serpente disse? A serpente no paraíso significa o mal. O mal que entrou no paraíso porque nós permitimos. O mal entra no mundo porque a gente permite. Porque se a gente não quisesse, o mal não entrava. E a tentação está sempre presente na nossa vida. Deus não quer que tu comas daquela árvore que está ali no meio, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão deuses, ficarão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Por isso é que Deus não quer. E eles comeram, cederam à tentação, caíram no pecado. Porquê? Afastando-se do amor de Deus. E caíram no pecado porque queriam tornar-se grandes. Nós hoje fazemos muito bem isso. Ao cairmos no pecado do orgulho, desobedecemos àquilo que Deus nos pede. E aquilo que Jesus chama a atenção no Evangelho, que é ser obediente ao Pai, Adão e Eva fizeram o contrário, foram desobedientes à voz de Deus. Porque nós somos tanto mais livres e felizes quando obedecemos à voz de Deus na nossa vida e quando a pomos em prática com alegria. A atitude que Deus espera da nossa parte é uma atitude de acolhimento. Não é uma atitude de condenação. Porque se calhar a primeira pergunta que Deus devia ter feito a eles era esta: o que é que tu fizeste? Ele não condena. É interessante que a pergunta de Deus não é uma pergunta de condenação. Deus não condena o pecado. Ou melhor, Deus não condena o pecador, Deus condena o pecado. Deus não condena o homem em si. Deus condena a atitude que levou o homem a cair. Por isso é que Deus vem ao nosso encontro para nos abraçar. Tal como a parábola de filho pródigo, em que o pai não pergunta àquele filho o que é que ele fez, mas manda logo trazer isto, aquilo, aquele outro, manda logo fazer uma festa, manda que se alegrem por ele ter regressado. Esta é a atitude de Deus quando o homem se reconhece pecador. Mas infelizmente, como eu disse, tanta gente para aí que já não se confessa, tanta gente para aí que já não reconhece os erros que faz, tanta gente para aí que se orgulha e se pavoneia de dizer que não tem pecados, quando o pior pecado já está cometido, que é dizer que não se tem. Nós todos cometemos erros. Desde os nossos primeiros pais, o ser humano é um ser pecador, é um ser que erra. Mas o que é importante na nossa relação com Deus? É reconhecer o que se fez. É reconhecer apenas o que eu fiz, mais nada. Como eu me dirijo a um sacerdote, o que é que eu vou fazer ali? Reconhecer o que eu fiz. Quem não teve vergonha de fazer, também não tem vergonha de dizer. Eu digo isto muitas vezes. Quem não tem vergonha para fazer, não devia ter vergonha de dizer. Tive vergonha. O que é que Adão sentiu? Vergonha de Deus. Medo. O medo gera vergonha. O medo gera a vergonha.
Mas é normal, a gente erra, a gente peca. Ninguém deve ter vergonha de assumir os erros que faz. Todos nós os fazemos. Todos. Não há ninguém que possa levantar o dedo e dizer: eu não tenho pecados. Todos temos. Mas o que é que importa para Deus? O arrependimento deles. Reconhecer o que eu fiz e tentar esforçar-me por ser melhor a cada dia que passa. Por isso, a primeira leitura faz-nos este apelo a nós caminharmos com Deus, caminharmos na presença de Deus, não caminharmos no pecado, porque sem Deus nós caminhamos no pecado. Sem Deus nós estamos perdidos e com Ele nós estamos agraciados pelo seu amor. Sem a graça de Deus nós voltamos a cair no pecado. Não escutamos Deus, mas apenas escutamos a nós próprios e à nossa própria vontade. Por isso é que nós precisamos da sua graça em nós, para nos ajudar a caminhar. Porque a nossa vida só faz sentido se for uma vida de comunhão com Deus, uma vida de obediência à vontade do Pai. Claro que o que faz de nós pecadores é o pecado que nós temos em nós. Nós somos humanos, erramos, pecamos, mas temos que obedecer à voz do Pai, pois a vontade de Deus é a felicidade do ser humano. Precisamos unirmos-nos a Deus. Deus criou-nos livres. Deus criou-nos livres para sermos felizes. Mas o que nos faz escravos das coisas é não sabermos usar a nossa liberdade. Nós hoje não somos livres, nós somos libertinos. O que é uma pessoa libertina? É aquela que quer fazer tudo o que lhe apetece. Adão e Eva foram assim, não foram livres. Não souberam usar a sua liberdade. Não souberam utilizar a liberdade que Deus lhes deu. Quiseram fazer o que lhes apetece, o que lhes vem à cabeça. Para sermos felizes não podemos fazer o que nos apetece, mas sim o que é bem para nós e o que é bom para os outros. Tudo o que é bom para nós e tudo o que é bom para os irmãos. Por isso, irmãos e irmãs, tenhamos a noção do pecado. Reconheçamos verdadeiramente as nossas faltas. Procuremos pensar que todos pecamos, mas também todos estamos necessitados da misericórdia de Deus. O que é que dizia o Salmo responsorial? No Senhor está a misericórdia e nele a abundante redenção. Ele é a misericórdia do Pai. Ele é a abundância da redenção e da salvação de que o mundo tanto necessita. Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender verdadeiramente a sua vontade, que Ele nos ajude a chegar a Deus através de um caminho de comunhão, de união, mas acima de tudo através do reconhecer do que somos, para mais facilmente nos unirmos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, professemos unidos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados.
e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai de misericórdia, que quer salvar todos os homens, mas peçamos-lhe que saibamos resistir às promessas enganadoras da serpente, suplicando com toda a confiança. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que os fiéis das nossas dioceses e comunidades acreditem em Jesus ressuscitado e falem dele com o desassombro de São Paulo. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que os homens creiam em Deus que os criou, não se deixem enganar por Satanás, mas escutem a voz da consciência. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que Deus multiplique os frutos da terra, dê aos mais pobres o pão de cada dia e a todos ensine a ser discípulos do seu Filho. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que os pecadores se convertam do pecado, os doentes tenham saúde e alegria, e os defuntos recebam nos céus a vida eterna. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Para que os membros da nossa Assembleia procurem fazer a vontade de Deus Pai e Jesus os reconheça como irmãos. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor nosso Deus, dai-nos a audácia de ser santos e de proclamar com alegria que só em vós está a misericórdia e a abundância da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pão e vinho para o sacrifício. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Pão e vinho depois se tornará corpo e sangue de nosso Senhor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta celebração vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa.
Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição e vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, José Rocha Dias, pais e irmãos, Maria de Lourdes Freitas, Maria de João Correia Nunes e familiares defuntos, José Adriano Cardoso e seu pai, Edviges de Fátima Barcelos dos Santos, os familiares defuntos de Luís Correia e de sua esposa,
a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também de parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar-vos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Saciou-nos com
rochedos e saciou-nos com o mel dos rochedos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos, na graça de Deus. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças